Salve galera, chegamos hoje em mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História. Hoje é um dia do projeto Esporte em Livros, então a gente vai falar de uma obra que traz a temática do esporte de uma maneira específica, né? Então daqui a pouco eu vou apresentar a obra aqui para vocês, mas relembrando que aqui no canal a gente tem sempre dois vídeos mensais, um falando sobre algum livro relacionado à temática do esporte, que eu apresento aqui normalmente numa média de 10 minutos, e um outro com algum entrevistado, uma conversa com alguém que seja relacionado ao campo esportivo, algum pesquisador, jornalista ou mesmo atleta, que é algo que a gente tem em vista de em fazer também, né, tentar buscar no futuro. E hoje a gente vai apresentar um livro clássico dos estudos sobre futebol. Não é um livro acadêmico, mas é um livro que foi usado muito na academia. Então, eu vou não só falar da importância histórica desse livro, como também problematizar os seus limites, os seus alcances e os debates acerca desse livro enquanto uma fonte histórica dos estudos sobre futebol no Brasil, como se tem sido feito no campo nas últimas 2 décadas, pelo menos. Estamos falando do livro O Negro no Futebol Brasileiro, escrito por Mário Filho, Mário Rodrigues Filho, que dá nome ao estádio do Maracanã. Mário Filho, personagem histórico, aqui no final do livro tem a foto dele, né? Que foi um dos donos do Jornal dos Esportes, incentivador do futebol e dos esportes como um todo durante décadas no Brasil. Tem uma importância muito grande. E esse livro aqui, que é a quarta edição, a edição de 2003, ele demonstra um pouco dos avanços das pesquisas que o Mário Filho fez durante a sua trajetória enquanto jornalista, enquanto pessoa que acompanhava de perto o futebol brasileiro e, consequentemente, vendo como esse campo foi se enraizando e também se formulando enquanto uma identidade nacional, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco da apresentação do livro e depois eu trago uma perspectiva crítica dos estudos acadêmicos sobre ele, né? Primeiro a gente tem que retomar que o Mário Filho ele vai dialogar com autores do seu tempo, como o sociólogo Gilberto Freire, que inclusive na primeira edição do livro, que é de 1947, Gilberto Freire escreve o prefácio da obra O Negro no Futebol Brasileiro. Ele vai dialogar com outros autores do campo da crônica esportiva, que estão debatendo ali a relação do futebol com uma ideia de identidade nacional brasileira, pensando isso desde a era Vargas, nos anos 30 até os anos 60, que é quando o Mário Filho vem a falecer em 1966. Seu irmão, Nelson Rodrigues, também um grande cronista esportivo, sempre trouxe olhares bem peculiares acerca do futebol, né? É interessante ver que o Mário Filho era um rubro-negro, né? Um flamenguista, o Nelson Rodrigues um tricolor. Então eles criaram também um pouco dessa mística do Fla-Flu. E na obra O Negro no Futebol Brasileiro, o Mário Filho vai trazendo uma narrativa, né? Quase que um romance histórico, de como o negro foi se inserindo na sociedade brasileira a partir do futebol. Ou seja, ele tenta pegar uma perspectiva do futebol a priori elitista, isso trazendo a narrativa do Mário Filho, e mostrando como isso vai ocorrendo uma ascensão do negro dentro do futebol brasileiro. Nos capítulos, por exemplo, na primeira edição de 1947, o capítulo 1, Raízes do Saudosismo, o capítulo 2, O Campo e a Pelada, o capítulo 3, A Revolta do Preto, até o capítulo 4, A Ascensão Social do Negro, faz um recorte ali dos anos 10, início do século 20 até os anos 40. E ele começa demonstrando essa questão da exclusão do negro dentro do futebol, como o esporte, o futebol especificamente, não era um espaço que possibilitava essa inclusão, essa igualdade racial, e que isso vai ocorrendo uma mudança a partir da profissionalização do futebol a nível nacional, que começa na década de 30, mais especificamente em 1933, sendo um processo que poderia ir até a década anterior, pelo menos em 23, já com o time do Vasco da Gama, que ganha o Campeonato Carioca de 1923, ali a gente começa a ver um avanço da profissionalização no futebol carioca que vai se espalhar depois até a década seguinte para a nível nacional. Óbvio que tem ressalvas, tem lugares que a profissionalização só aconteceu bem depois, mas é ali nos anos 30, notadamente na Era Vargas, que a gente tem inclusive uma legislação que vai consolidar o esporte, né? Em 37 se tem ali, depois de tensões entre amadores e profissionais a partir de 1933. Tem-se em 37 um acordo para efetivar um campeonato profissional de fato, né, nas ligas estaduais do Brasil naquela época, e depois uma consolidação a nível nacional e governamental também com a criação do Conselho Nacional dos Desportos, o CND, que acaba vinculado ao governo Vargas da época, criando um órgão que vai centralizar também
fomentação do esporte profissional, não só no futebol, mas também em outras modalidades, né? E aí, com a Copa do Mundo de 1938, Mário Filho destaca ali já essa ascensão do negro, porque é uma seleção que vai ter Leônidas da Silva, que inclusive é artilheiro da Copa, o Domingos da Guia. Então a gente está falando de jogadores negros que vão ter destaque nessa seleção brasileira, né? O Brasil vinha de duas Copas, que foram as primeiras da história no futebol masculino, de campanhas ruins, né? Em 30, devido às tensões entre paulistas e cariocas, não teve a seleção ideal. Em 34, devido às tensões entre profissionais e amadores, também não teve essa seleção ideal. Em 38, depois desse acordo de 1937, consegue pela primeira vez levar a seleção brasileira de fato. Óbvio que essa ideia de seleção ideal está excluindo ainda jogadores do Sul, jogadores do Nordeste, é muito Sudeste, né? Isso é muito evidente ainda, por mais que tivessem exceções. Mas ainda é melhor do que estava tendo até então. E aí o Brasil consegue ter até então sua melhor campanha, né? Se fica em terceiro lugar na Copa, com o Leandro da Silva, o Diamante Negro, sendo o artilheiro. Então tudo isso traz uma glorificação dessa. Pô, o Brasil agora conseguiu consolidar o que é o futebol brasileiro de fato. Referendado por artigos como o Futebol Mulato, escrito por Gilberto Freire no calor da Copa, no Diário de Pernambuco, que falava da miscigenação do futebol brasileiro, como o Gilberto Freire cita, inclusive, diferenciando, né? Falando que o futebol brasileiro tem um pouco de Dionísio, né? Usando a mitologia grega, do inventar, do improviso, das festas, enquanto o futebol europeu é mais racional, é ao polo, né? Então, ele usa, o Gilberto Freire, esse trocadilho com as divindades gregas para demonstrar que o futebol brasileiro, com a miscigenação, ele traz um ar de inventar, de malemolência, de vivência que o negro trouxe para o futebol brasileiro, que o europeu não vai ter. E isso vai ser uma narrativa que vai dialogar com a ideia da democracia racial do Freire e que o Mário Filho vai acabar utilizando como tese do seu livro, né? É exatamente essa democracia racial que traz a ascensão do negro dentro de um projeto de país que passava também por uma construção de identidade na Era Vargas, que vai passar por essa construção miscigenada de certa forma, né? E aí ele encerra a primeira versão do livro falando sobre essa ascensão do negro no futebol pós-Copa de 38, com o quarto capítulo, que é a ascensão social do negro. Depois ele lança em 64 uma nova edição ampliada com dois capítulos, que tem o capítulo 5 que é a aprovação do preto, e a vez do preto, que é o capítulo 6. Que seria essa aprovação e a vez, né? A aprovação é a Copa de 50, então ele amplia trazendo a perspectiva do negro, do preto, sendo entendido como vilão na Copa de 50. Já tem estudos acadêmicos que demonstram que não foi no calor da hora que esse lado do vilão surgiu para atletas como o goleiro Barbosa, Juvenal, Bigode, entendidos como vilões da Copa de 50. Essa narrativa foi a posteriori. E o livro do Mário Filho, inegavelmente, acabou sendo fruto também dessa construção, né? Infelizmente. Mas ele acabou referendando um pouco dessa narrativa dos vilões da Copa, notadamente com o Barbosa. Mas é dentro desse contexto ali como um todo que o Mário Filho vai olhar. Não, o Brasil perde a Copa de 50 na final para o Uruguai, tendo como vilões atletas pretos, negros. Mas depois, com Pelé, negro, Garrincha, miscigenado, consegue vencer 58 e 62. Então ele lança uma nova edição demonstrando o quê? Que teve essa perspectiva de altos e baixos, mas que depois o negro conseguiu ascender mais ainda, mostrando para o mundo o quanto essa miscigenação, ou seja, essa democracia racial, era positiva, a ponto do Brasil se tornar bicampeão mundial. Mário Filho não viu o tri em 70, mas com certeza se estivesse vivo teria escrito mais sobre isso, né? Então, a narrativa do livro dele vai muito sobre esse caminho, de tentar mostrar uma possível ascensão do negro dentro do futebol, construindo essa narrativa quase romantizada, né, da trajetória do herói, que passa por percalços, o herói hollywoodiano, né, passa por percalços dentro do seu trajeto, mas depois consegue ascender, vencer. E aí, a segunda edição, que tem os capítulos que falam das Copas de 50, depois 58 e 62, eles trazem mais uma queda do negro em 50 e a ascensão novamente em 58 e 62. E é interessante destacar também que essa derrota na Copa de 50
referendou discursos na época que depois ficaram conhecidos como a ideia do complexo de vira-lata, né? Ou seja, essa mistura racial sendo vista de forma negativa. A gente tem que recordar que é um contexto ali pós-Segunda Guerra Mundial, onde estão aflorados esses debates acerca das questões raciais. E essa mistura étnica e racial, onde você sai como derrotado, foi o caso do Brasil na Copa de 50, começa a ser visto como algo negativo. Não, o Brasil então é inferior aos povos de raça pura, ou seja, começa a se referendar um discurso do complexo de vira-lata, que na narrativa do Mário Filho, esse complexo vai sendo deixado de lado quando o Brasil volta a ser vencedor nas Copas de 58 e 62, vencendo primeiramente as Copas do Mundo e trazendo novamente essa ascensão do negro com Pelé, com Garrincha, com Didi e outros. E como a academia analisava isso? O problema é que durante décadas a academia viu o livro do O Negro no Futebol Brasileiro do Mário Filho não só como uma fonte histórica importante, mas como a Bíblia dos estudos sobre futebol, sem problematizar essas questões. Mesmo com os avanços que as ciências sociais e humanas traziam sobre os limites dessa teoria da democracia racial, ainda se tinha um olhar dentro dos estudos sobre futebol do negro no futebol brasileiro ser quase que uma Bíblia ali a ser seguida, né? E aí, do final dos anos 90 para cá, notadamente com a tese do Antônio Jorge Soares, que falou sobre os autores que problematizavam o negro no futebol brasileiro, outros autores foram dialogando com ele, tensionamentos foram estabelecidos no campo, mas de alguma forma abriram caminho também para uma maior problematização. Hoje o negro no futebol brasileiro é entendido como mais uma das possíveis fontes históricas do futebol, ou seja, não é uma bibliografia acadêmica exatamente, mas é uma fonte histórica importante, tendo suas edições de 47, depois a ampliada de 64, sido referendadas como importantes bibliografias para se pensar a história do futebol brasileiro e também a construção identitária que se tem acerca dessa ideia de nação pelo futebol. Como dizia Eric Hobsbawm no livro A Invenção das Tradições, no capítulo que ele destina lá para escrever sobre isso, é, as tradições são inventadas e se tornam tradições quando elas têm algum fundo de verdade, né? Então o Mário Filho tentou se apegar nessas narrativas de um povo miscigenado, de uma mistura étnica e racial estabelecida na história do Brasil, dialogando com uma teoria que vem, obviamente, do Gilberto Freire e outros da época, para consolidar uma narrativa via futebol para pensar e tentar entender essa identidade nacional brasileira. Hoje, felizmente, repito, a academia olha com mais cuidado. E fica já de mensagem para os novos pesquisadores, né? Não vão referendar o Mário Filho como a verdade absoluta, mas sim como uma das fontes possíveis que nos permite pensar um determinado tempo, um determinado contexto histórico a partir da sua obra escrita. Tá bom? Então, hoje é apenas uma breve apresentação sobre esse livro do Mário Filho. Óbvio que quem quiser ler, se aprofundar, é um livro gostoso de se ler, quase um romance histórico mesmo, que você consegue entender um pouco das coisas ali acerca do futebol carioca barra brasileiro. Muitas construções, é verdade, algumas coisas que só o Mário Filho escreveu, mas que não são comprovadas, e que trazem debate, seja o caso do Carlos Alberto, atleta negro, que teria ido para o Fluminense, aí surge a história do pau de arroz, aparece a questão do Vasco de 1923, mas, ou seja, mesmo as narrativas construídas são importantes para a gente pensar e academicamente problematizar isso. Acho que isso é a função de todo pesquisador. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Não deixe de compartilhar esse vídeo, esse canal, seguir, ativar as notificações. A gente se vê nas próximas aí. Até logo.